vamos falar sobre nódulos da tireoide. Quando a gente pensa em tireoide, óbvio que tem que ser com a nossa endocrinologista pediátrica, a doutora Lide. Bem-vinda novamente. Tudo bem, Mari? O que a gente pode falar sobre nódulos da tireoide? É normal? Toda tireoide tem nódulos? Opa, um nódulo, sinal de alerta? Conta pra nós. Então, primeiro vamos recapitular, né? A tireoide é uma glândula que a gente tem aqui no pescoço, que o neném já nasce com essa glândula pequena e ela vai crescendo no desenvolvimento, conforme o desenvolvimento da criança, né? E a gente pode ter várias disfunções na tireoide. Então, desde problemas em que ela funciona menos, que seria o hipotireoidismo, que ela funciona mais, que seria o hipertireoidismo, e nós podemos ter nódulos na tireoide, né? A presença de nódulos na tireoide não é tão comum na criança, em torno de 2% das crianças têm nódulos na tireoide. Mas a preocupação é que 1/4 desses nódulos são malignos. Então é mais comum uma criança que tenha nódulo na tireoide que ele seja maligno do que um adulto, certo? Claro que a presença de nódulos é muito mais comum em adulto, mas quando ocorre em criança a gente sempre vai ter que investigar, certo? Então essa é uma questão, né? Outra questão na criança também é que, na maioria dos casos em que a gente tem um câncer de tireoide, muitas vezes ele já está espalhado, ou para as ínguas, né, para os linfonodos regionais, ou até em 25% dos casos já para outros órgãos, como o pulmão, por exemplo, que é um dos mais comuns, tá? Então, realmente, nódulo de tireoide em crianças sempre vai ter que ser avaliado, tá? E quando que a gente chega na tireoide, quando que a gente descobre esse nódulo? Porque a gente fala sobre vários exames de prevenção, mas aí tem um pediatra de rotina passa esse pedido para a gente analisar a tireoide da criança? São crianças em especial? Como é que funciona? Isso. Então, o que acontece? Normalmente, uma criança que não tem fator de risco, você só vai perceber o nódulo de tireoide quando ele já está um pouco maior, né? Porque normalmente você não vai fazer testes de triagem para nódulo de tireoide em criança. Mas existem alguns grupos que têm risco, né? Então seriam quem? Crianças que já tiveram exposição à radiação. Então, principalmente aquelas crianças que tiveram um tipo de câncer já. Leucemia, linfoma, tumores ósseos, né? Vários tipos de cânceres que ocorre o tratamento com radioterapia. E aí o câncer, um dos cânceres mais comuns, a segunda neoplasia que ocorre após tratamentos de câncer é a tireoide. Então são crianças que já tiveram um câncer, elas fazem controle de imagem de tireoide, tá? Algumas síndromes, algumas doenças genéticas específicas, elas têm um risco maior de ter problemas de tireoide e nódulo de tireoide, tá? Então, a criança que apresenta algumas síndromes, o seu pediatra já vai pedir ultrassom de tireoide de rotina também. Crianças que apresentam hipotireoidismo, Hashimoto, né? Ou hipertireoidismo, doença de Graves, elas têm um risco um pouco maior também de desenvolverem um nódulo de tireoide e um câncer de tireoide. Então, essas crianças também fazem ultrassom, né? Não digo todo ano, mas elas vão fazer ultrassom no decorrer da sua vida, tá? Então, essas crianças que têm fatores de risco, elas já vão ter necessidade da realização do ultrassom. O exame que se faz é o ultrassom, né, da cervical, que você já avalia a tireoide e a presença das ínguas dos linfonodos na região. Tá? Então, basicamente, o diagnóstico pode ser clínico pela palpação, tá? Ou pelo ultrassom, né? Tá? E quando é feito um diagnóstico de um nódulo, dependendo das características que a gente vai apresentar nesse ultrassom, se essa característica for muito benigna, você só vai acompanhar, certo? Então, existem vários itens ali que o ultrassonografista e o endocrinologista vão avaliar. Agora, se a gente tem muitas características puxando para um alto risco, essa criança vai ter que fazer uma punção, né? Se chama PAF, punção aspirativa por agulha fina, guiada por ultrassom. Então, a gente vai puncionar aquele nódulo e vai fazer a biópsia do nódulo, né? E essa biópsia, essa PAF, que realmente vai determinar, ela pode ser benigna, ela pode ser maligna, então tem graus, né? A gente tem uma classificação de BTs, né, que é o nome de uma classificação, e que a gente vai determinar. Se ela mais puxando para o maligno, então, tratamento cirúrgico, né? Se for benigno, vai ter o acompanhamento, e às vezes alguns são indeterminados, e aí dependendo, né, vai ser feita cirurgia ou acompanhamento, ou nova punção, né? Então, depende aí do quadro. Tá? Então, só para a gente entender, tem crianças em especial num grupo que tem mais probabilidade de apresentar esse tipo de nódulos, né? Esses nódulos.
e dependendo do exame que a gente vai ver qual vai ser o tratamento para cada caso. É isso mesmo, né? Então, normalmente você vai fazer esse exame ultrassom, vai guiar, né? Vai guiar tudo, mas você vai fazer depois exames de dosagem hormonal também, que vão ajudar, né, a definir. Alguns vão precisar de fazer alguns exames, por exemplo, tomografia, você vai avaliar metástase à distância, né? Então você vai avaliar vai ter outro conjunto para determinar o tratamento. Na grande maioria dos quadros em criança, o tratamento vai ser cirúrgico, tá? Então, nódulos em adultos, mulheres adultas têm muitos nódulos, às vezes acompanham muito tempo, né? Porque a chance de ser maligno é menor. Mas na criança, como a gente tem esse risco maior de malignidade, de metástase à distância, o tratamento muitas vezes é cirurgia total, né? Retirada total da tireoide, tá? Lide, muito obrigada por tanta informação, por trazer esse assunto para nós, por dividir conhecimento e até a próxima. Até a próxima, gente.